Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sétima aula do curso básico de Node.js, né, o módulo 1, no qual a gente está trabalhando basicamente conceitos, né, relacionados ao Node.js. Nós trabalhamos já nas últimas aulas com conceitos relacionados à criação da estrutura do projeto, com relação à questão da formatação, né, e a apresentação do nosso código com Plitter, com ESLint. Também falamos do Sucrase, do NodeMoon. Então, temos uma base bacana aqui. Falamos também da criação de tabelas através do conceito de migrations. Como vocês podem ver aqui na última aula, a gente fez, né, a criação das tabelas. Então, estamos trabalhando nesse curso com conceitos, né, com recursos possíveis de serem utilizados, né? O intuito desse curso, na verdade, ele é mostrar, né, como utilizar determinados recursos. Ele não tem um intuito específico, né, de apresentar um projeto, né, de eu construir um sistema com um objetivo específico. Tanto que o nosso modelo de dados que a gente vem trabalhando e vai trabalhar agora, principalmente nessas aulas, né, é baseado em somente duas tabelas, que é usuários e motoristas, né, é recorte de um possível protótipo relacionado a um aplicativo de caronas, por exemplo, ou enfim, né, qualquer outro tipo de aplicativo. Então, basicamente a ideia era trazer ele para exercitar conceitos. Então, né, tem uma relação de tabelas aqui, eu tenho diversos atributos com diversos tipos de dados, para a gente poder trabalhar bastante também conceitos relacionados a cada tipo de dado, data hora, booleano, string, somente data, né, bigint e assim por diante, né, conceitos de chave primária, chave estrangeira, né, como fazer a ligação das tabelas. Então a gente tem, né, nesse curso esse intuito. Bom, dito isso, né, basicamente só para deixar mais a par, né, esclarecer bem, né, o foco do curso nesse momento, a gente tem agora a criação dos modelos, né? Então, como eu falei na última aula, a gente criou as tabelas, né, através das migrations, e também fez o uso de seeders para criar um registro, né? Então, a gente tem aqui o nosso registro da nossa tabela, né? Então, ele já tem aqui inserido, né, o nosso usuário admin. Beleza. O que acontece nesse momento, né? Eu, na última aula, criei, na aula 5, eu criei, né, as tabelas, e aconteceu um pequeno erro aqui, ó, que diz respeito ao atributo updated at, que aqui a gente trabalhou com ele created at, updated at, e aqui a gente trabalhou com created at e faltou um D aqui, né? Então, para mim fazer, né, uma alteração, e aí já aproveito para mostrar, né, como é que a gente poderia talvez alterar, né, renomear uma coluna usando migrations, eu vou mostrar aqui nesse início como a gente faz isso, né? Então, vou iniciar o terminal aqui, vou digitar o comando yarn sequelize migration create, e aí name é igual alter column user. Esse name aqui é um nome qualquer, tá? Que ele vai adicionar o arquivo aqui junto com os dados de data hora, tá? Então eu dei esse nome para ser sugestivo, que eu estou alterando uma coluna da tabela usuário, poder até colocar o nome da coluna. E aí eu vou dar um Enter aqui e ele vai criar um arquivo de migration. Vocês vão ver que ele vai aparecer um terceiro arquivo aqui, seguindo uma ordem sequencial, temporal, ele vai criar por último aqui. E aí eu tenho o outer column user.js. Se eu clicar e entrar nele, eu tenho aquela estrutura padrão da migration, né? E aí eu vou apagar tudo isso, porque basicamente eu só quero fazer uma alteração específica. Então eu não vou nem trabalhar com o conceito do up and down, vou trabalhar somente com o up, nem vou trabalhar com o down, porque eu não vou querer desfazer esse tipo de alteração, tá? Vou escrever aqui up query interface, e aí eu coloco um function aqui no qual eu vou ter um return com o seguinte, query interface ponto, e aí vem o comando rename column, que é para mim renomear a coluna, e aí eu vou dizer qual coluna que eu quero renomear. Eu quero renomear a coluna users, que ficou errado. Então users, qual o atributo que tu quer renomear? Update, e aí underline at, que não tinha o updated. E aí, qual o nome que eu quero que ele
vire, né, que ele se torne agora, depois da atualização, updated at. Beleza, salvei, tá pronto, nem vou colocar o down, eu poderia colocar, poderia deixar como vazio, e basicamente eu venho aqui agora, ó, e vou fazer o seguinte, ó, vou dar um yarn sequelize db migrate, ele vai rodar a minha migration, ó, rodou, deu certo, vou vir aqui no pgadmin, vou dar um refresh aqui nas tabelas do meu banco de dados, e vou vir aqui em users, properties, columns, e vou ver se ele atualizou para mim, ó. Atualizou para mim, de update to updated at, e manteve tudo igual, toda estrutura padrão. Então, com isso nós temos, né, a atualização do nome da coluna, né? E a gente poderia fazer outras atualizações relacionadas à estrutura usando migrations, né? Tudo isso a gente tem, né, na documentação ali do Sequelize, ali do uso do Node.js, então, de migrations. Então é bem bacana vocês darem uma olhada para a gente, né, ter maiores conhecimentos disto. Bom, feita essa parte, a gente vai agora trabalhar com a criação dos módulos, né? Então, eu vou vir aqui e vou criar na minha pasta app models, vou criar um arquivo chamado user.js. Como eu falei na última aula, o model ele não necessariamente precisa ser um retrato, uma imagem igual do que a gente tem de atributos na tabela do banco de dados. E nesse model usuário a gente já vai ter um exemplo disso, por quê? Porque a gente vai ver que não poderemos ter outros atributos específicos para o modelo, que vai estar trabalhando lá com o meu front-end, com a minha interface, mostrando para o usuário um outro campo, mas que não necessariamente esse campo que eu estou trabalhando aqui no meu model vai ter que existir, eu vou ter que armazenar o valor dele lá na minha tabela users do banco de dados, tá? Então, o que eu vou trabalhar aqui? Ó? Eu vou começar fazendo um import do Sequelize e do model, que a gente vai estar trabalhando com o conceito de model, do Sequelize. Beleza. Feito isso, vou fazer também o import do bcrypt, porque a gente vai ter um campo chamado senha, e aí eu já vou deixar pronto aqui no model a parte de senha, porque depois a gente vai trabalhar com o uso dos controllers e a gravação de registros do usuário, então para isso eu vou querer que seja inserido, né, uma senha criptografada. Então eu já tenho o bcrypt.js instalado aqui, se eu vir no package.json, ele já está instalado aqui, ó. Beleza, então já está instalado, já reconheceu aqui. E aí eu vou criar uma classe chamada user, que vai estender model a partir ali do Sequelize. Ó. Então, beleza, a partir desse momento eu tenho a estrutura da minha classe. Já vou fazer o export aqui embaixo, export default user, new user, ponto e vírgula, beleza, fiz já a exportação. Aqui na verdade não precisa new user, né? Tirando aqui, export default user, beleza, já fiz a importação da classe e agora a exportação, agora eu vou partir para a criação da estrutura dela. Então o que acontece? Eu vou criar um método chamado init, né? Pode ser um outro nome também, mas que eu vou estar trabalhando, né, com esse método init no sentido de inicializar tudo que eu tenho de campos do meu model usuário. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um método estático chamado init, e esse init eu vou passar as configurações do banco de dados para ele poder ter o gerenciamento a partir do Sequelize, que é eu vou passar a variável Sequelize, tá? Vou dizer que eu vou passar aqui um parâmetro, que aqui dentro eu vou estar passando dados de configuração do banco de dados, tá? Então isso aqui a gente já vai ver depois quando a gente chamar ele lá num outro arquivo que a gente vai criar na pasta database, tá? E aí eu vou herdar as configurações de model para dentro do init e vou trabalhar com a declaração dos meus campos, né? Que vai ser o id user, que ele vai ser do tipo sequelize.integer, e aí eu vou ter um name, que vai ser do tipo sequelize, sequelize.string, vírgula, e aí aqui eu estou trabalhando com os campos, né,
que eu tenho no banco de dados, que eu vou necessitar, e eu vou ter mais outros campos. Então aqui, ó, vou começar a copiar, vou dar um name, e aí eu vou ter mais alguns campos aqui embaixo. Beleza, vou ter, depois do name eu vou ter CPF, que vai ser string também. Eu vou ter e-mail, que vai ser uma string também. Eu vou ter um telephone, que vai ser uma string também. E tenho o date birth, que nesse caso ele é somente data, então vou colocar ele como date only. Tenho que colocar as vírgulas aqui após, para ele não dar erro, né, porque eu estou declarando um atributo atrás do outro, então vou ter as vírgulas aqui. Depois do name a gente tinha, né, o gender, e, que era uma string também. E nós temos também o admin, que era um booleano, um boolean. E agora nós temos o seguinte, nós temos o campo password hash, que é o nosso campo que vai armazenar o hash da nossa senha, que vai ser um sequelize.string. E aí nós temos também, além dele, um campo chamado password. Esse campo password, na verdade, ele é um campo virtual. Então, campo virtual. O que significa esse campo virtual? Significa que é um campo que ele nunca vai existir na base de dados, mas apenas aqui no código para a gente estar trabalhando. Então, o usuário, por exemplo, quando ele for trabalhar para atualizar uma senha ou confirmar senha ou algo assim, a gente vai estar trabalhando com um campo password aqui do tipo virtual, que vai servir para a gente poder trabalhar com o modelo de dados e a nossa interface lá no front-end. Então, eu não vou precisar armazenar password no banco de dados, até porque eu já tenho o password hash, que é o que eu quero armazenar. Então, esse aqui vai ser quando o usuário fazer o seguinte, ele vai inserir a sua senha vai estar no formato normal, por exemplo, 1, 2, 3, 4, que vai estar nesse password. Eu vou ter que transformar, né, usando o bcrypt, e a partir disso ela vai ser armazenada como um password hash, que aí vai ser armazenado no banco de dados, tá? Eu tenho que passar aqui também, como segundo parâmetro, para o init, eu tenho que passar o sequelize, né, que é os dados de configuração ali do sequelize para a gente trabalhar com a conexão ao banco de dados. E agora eu tenho também, né, duas funções que não são necessárias para esse momento, para essa aula, mas que, como a gente já vai deixar pronto esse model para depois a gente começar a trabalhar com os controllers, eu já vou deixar escrito aqui também, né? Então, o primeiro deles é o uso do hook. Então, eu vou colocar aqui, ó, this.addHook. O hook, ele é um trecho de código executado de forma automática, tá? Então, ele é baseado em ações que acontecem no nosso modelo. Então, quando eu adicionar o hook, que é chamado before save, ó, ele já me dá várias opções aqui, ó, então é interessante vocês se aprofundarem e testar em cada uma dessas funções, né, para saber quando é que eu posso utilizar tal e tal função. Então isso aqui é bem interessante a gente estar trabalhando. Quando tiver o before save aqui, ó, o que vai acontecer? O before save, antes que eu gravar os dados do usuário a partir dos campos do model aqui, quando eu for pedir para gravar esses campos, esses valores dos campos lá no meu banco de dados, eu quero que seja criado ou editado o usuário, ele antes disso, ele vai executar esse trecho de código que a gente vai escrever agora, que é esse daqui, async user. Então, eu quero que ele execute esse trecho de código aqui, chamado if user.password user.passwordHash igual ao await bcrypt.hash user.password, 8. Beleza. O que eu quero fazer nesse sentido? Eu estou dizendo que quando ele chegar aqui, para a gente trabalhar com a inserção dos registros dos valores dos campos aqui do model para dentro do meu banco de dados na tabela user, eu quero que antes dele salvar, ele venha aqui, verifique se existe uma senha, né, para garantir que existe uma senha inserida, por exemplo, 1, 2, 3, 4, e aí eu estou solicitando que ele faça o quê? Que ele, antes dele gravar ou atualizar, ele
verifique se existe essa senha e se existir, ele venha aqui e execute essa linha. E aí, como eu quero que ele faça isso, eu estou usando o async await, porque eu quero que ele faça isso para depois eu prosseguir com o resto dos procedimentos de inserção ou atualização de dados na tabela user. Então, eu vou querer que ele faça isso aqui, ó, transforme a minha senha, que é 1234, num hash a partir do bcrypt com 8 saltos, tá? Que vai pegar e vai transformar, né, o nosso password num hash com 8 saltos. A gente não colocou mais para não sobrecarregar demais, né, a parte do algoritmo de criptografia. E aí eu vou ter ao final disso o meu retorno, né? Vou retornar o model que acabou de ser inicializado, né? Que é um return this. O this significa o nosso model que acabou de ser inicializado aqui com todos esses campos, os seus respectivos tipos e valores e essa função sendo executada. Então eu vou fazer isso aqui, ele vai transformar minha senha normal, que estava em password, que é o meu campo virtual, que eu não vou salvar ele no banco de dados, e vai criar um hash que vai ser armazenado no campo password hash lá na tabela do banco de dados. Perfeito, fechou. Para esse ponto a gente já tem pronto isso daqui. Agora falta o seguinte, falta a gente criar mais um método chamado checkPassword. Que é um método qualquer, checkPassword, que é um método qualquer para a gente fazer o seguinte, né, um nome qualquer na verdade, para a gente fazer o seguinte, receber essa senha, receber a nossa senha e comparar, né, se a senha que está sendo passada está de acordo com a senha do usuário armazenada. E aí ele vai me retornar um true ou false. Então isso aqui já é lá para a parte do controller que a gente vai estar trabalhando com a questão de verificar a senha. Como eu falei, nessa aula a gente não tem esse uso aqui disso aqui necessariamente, mas já como a gente está criando o modelo do usuário, já é interessante a gente deixar pronto, né, porque eu sei que eu vou usar depois. Então, vou usar um bcrypt_compare, que ele vai comparar se a senha que eu estou passando, que é password, está de acordo com this.passwordHash. Beleza, feito isso, nós temos já esse trecho de código que vai executar, né, a transformação da nossa senha e esse trecho de código que vai checar o nosso password, cada um para as suas funções específicas que vão ser criadas lá no controller. Beleza, não tem nenhum erro, tranquilo, tudo pronto. User está pronto, fechou. A partir desse momento eu posso vir e trabalhar com a criação do model do driver, né? Do model driver que tem o ID driver, CNH, se está ativo, created, updated e o ID do user. Então esse ID user vai para lá para a gente trabalhar com o uso da chave estrangeira. Um ponto importante aqui, só para deixar claro, é que quando a gente está trabalhando posteriormente no conceito do controller, geralmente a gente usa o atributo ID, né? Então, por automático, ele pega o atributo ID e vai, né, tendo como uso ID na tabela. Nesse caso, eu botei ID user. Então, em certos momentos, quando a gente for trabalhar com algumas funcionalidades, como fazer um insert no banco de dados, um select, update, ele pode ser que ele tente reconhecer ID e não ID user, porque eu mudei o nome padrão dele. Então, para mim deixar bem claro que nesse model a chave primária é esse carinha aqui e auto-incremental, eu vou fazer o seguinte, ó, vou abrir chaves aqui e vou colocar aqui chaves também e vou dizer o seguinte, ó, que o tipo dele, type, é sequelize integer, que ele é uma primary key, true, e que ele é auto-incremento, true. Beleza, e vírgula aqui, porque daí eu vou continuar declarando. Então, com isso, eu garanto que ele vai entender que eu não estou usando, ele não vai achar o ID, né, que é o padrão, mas que ele vai achar o ID user, que é esse carinha aqui, que vai estar, digamos assim, né, é o nosso ID por padrão que ele busca utilizar. Então, feito aqui, ele vai saber que esse aqui é a nossa chave primária. Um outro ponto interessante da gente fazer, embora não haja necessidade nesse momento, e que talvez não fosse haver necessidade nessa tabela, mas é bom a gente largar o conceito, né, explicar,
é que às vezes ele também vai adicionar, por exemplo, um S ou algo assim automaticamente no nome das tabelas. Por exemplo, vou escrever uma tabela carona ride, ele pode ser que ele chame como rides, né? Bote um S lá por algum motivo padrão, né, de uso dele. Então o que acontece? Para evitar esse tipo de coisa, eu vou colocar aqui no Sequelize, vírgula, freeze table name, e aí eu vou dizer que o nome dessa tabela é user, tá? Então, o nome dessa tabela, na verdade, ela é users, só deixa eu garantir aqui. O nome dessa tabela, ela é users, ó. Então, vou colocar aqui, vou garantir que é users. E vou garantir também que o table name é users. Beleza. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu estou garantindo que as minhas tabelas, que o nome da minha tabela lá no banco de dados é users e estou, né, dizendo que ela vai ficar congelada, não quero que troque o nome. Nesse caso aqui não teria necessidade, mas pode ser que isso ocorra em algum momento, né, e para vocês já terem uma ideia, a gente está trabalhando aqui só para mostrar, né, esse ponto, esse conceito, né, como fazer isso. Beleza, fizemos a criação do user, agora a gente vai para o driver. Então, no driver eu posso até vir aqui, ó, e fazer o seguinte, eu posso até dar um Ctrl C, né, um copy aqui, um Ctrl V e mudar para driver para a gente usar a estrutura dele. Então o que vai acontecer no driver? Primeiro ponto, a gente não tem transformação de senha, então corta fora o bcrypt. Segundo ponto é a nosso nome de class, então a gente vai colocar aqui driver. Depois disso, export driver. Ok, beleza. Agora a gente começa a trabalhar com o conceito da declaração, né, dos campos. Vou ter o meu atributo estático init, que eu vou passar o Sequelize depois lá no arquivo que a gente vai configurar em seguida. E aí eu vou ter aqui os seguintes campos. Ó. Eu vou ter um ID driver, e aí eu já vou deixar aqui, ó, com o nome ID driver, aqui declarado, 2 pontos. Eu vou ter, depois disso, eu vou ter uma CNH, que é do tipo BigInt. Eu vou ter se ele é um usuário que está ativo no sistema ou não, que é do tipo Boolean. E não vou ter estes demais campos aqui, ó. Beleza, então ID Driver, CNH e Active. Então, ID Driver, CNH e Active, não precisamos do Created, do Updated daqui. Bom, feito isso, vocês estão vendo que eu tenho a chave estrangeira ID User aqui, que está vindo, né, da chave primária de User da tabela Users. Como é que eu vou declarar isso daí? Então, vamos começar a limpar o nosso código aqui. Ó. Esse this aqui a gente não vai precisar. Esse check password a gente não vai precisar. Tá? Então, a gente vai precisar apenas de executar aqui o nosso return this, que a gente tem que retornar o nosso model. Né? A gente tem que dar um retorno de tudo isso aqui que a gente declarou. Então, a gente está retornando o nosso model aqui, que acabou de ser inicializado. Agora, eu poderia fazer uma associação aqui, né? Poderia fazer uma associação dizendo que eu tenho ali na tabela usuários a chave primária que eu estou trazendo para ela como chave estrangeira, né? ID user. Só que eu vou ter isso ocorrendo em outros casos, em outros models, né? Se eu tivesse aqui diversos models com chaves estrangeiras, etc. Então, já para facilitar e deixar como um método reutilizável padrão, né, que eu só vou chamar ele e passar os dados de configuração, eu posso vir aqui depois do return this e fazer o seguinte, eu posso criar um método estático chamado associate e passar os models. E aí o que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Eu vou estar fazendo o processo de relacionamento entre os models, tá? Que é para dizer de qual chave estrangeira, desculpa, essa chave estrangeira está vindo de qual chave primária e de qual tabela. Só que eu estou fazendo num modo genérico que eu possa chamar esse método aqui e utilizar ele em outros models também. Então, o que eu vou dizer? Ó? This.belongs to. Então, estou dizendo que o model user, que é o nosso model user que a gente acabou de declarar, ele tem tá vindo de lá do nosso model user e aqui a gente tem
como chave estrangeira id user como user. E aí eu coloco um apelido para ela aqui. Então o que eu fiz? Eu estou dizendo que eu tenho uma chave estrangeira nesse modelo driver que vai ser id user, que eu dei um apelido para ela como user, né? Porque às vezes eu posso ter duas foreign keys com nome igual, então eu posso dar a tabela, posso dar um apelido para ela, embora nesse caso a gente não tenha esse problema. E aí eu estou dizendo de qual tabela ele está vindo, que é de models.user, que ele já automaticamente sabe que o nosso id lá é id user, tá? Além disso, eu poderia ter mais outro aqui, eu poderia ter mais um this belongs to e declarar mais outro model, mais outra foreign key se eu tivesse. Então eu colocaria depois aqui embaixo this belongs to e aí eu colocaria o nome do model, foreign key, etc. Então eu fiz, né, esse método associate no model driver, deixei ele por padrão aqui, passei os dados de configuração e está pronto. Os dois models estão construídos. Basicamente falta a gente trabalhar com o que agora? Falta a gente vir aqui e na pasta database a gente criar um arquivo chamado index.js, que vai estar lá no na nossa raiz principal da pasta database. Então, nesse index.js, basicamente eu vou fazer o quê? Eu vou importar Sequelize from Sequelize. Eu vou importar o user, que é o modelo que eu tenho, from app/models/user. Vou importar driver, que eu tenho aqui driver, e vou importar os dados de conexão do banco, então db config from config/database, que é aqui os nossos dados de configuração do banco, ó, de conexão com ele. Beleza. Então importei os models. Se eu tivesse outros models, eu importaria todos eles aqui, tá? Já vou falar um pouquinho mais disso. E vou criar aqui um array de models, que ele basicamente vai receber o quê? Ele vai receber, né, todos os models que eu tenho aqui na minha aplicação que eu vou estar declarando. Então, se eu tivesse 5, 6 models, eu declararia eles aqui, fazia o import e inseria eles aqui. Então, o primeiro vai ser user e o segundo driver. Se eu tivesse mais, colocaria ali. E aí eu crio uma class database, onde o método construtor dela, que quando eu inicializar essa classe, eu vou querer que ele execute, vai ser a chamada de um método denominado init. E onde está esse método init? Está aqui, ó, init. E aí dentro dele eu faço o quê? Eu vou ter a declaração da conexão, this.connection, igual a new sequelize dbconfig. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um atributo dentro desta classe database chamado connection e estou armazenando nele a instância do sequelize com os dados de configuração de acesso ao meu banco de dados. Então estou realizando a instância de conexão aqui com sequelize, com os dados de configuração e tudo armazenado aqui no connection. Por que isso? Porque a partir disso, né, eu vou conseguir deixar armazenado a conexão do banco aqui e eu vou poder fazer o seguinte, models, que é o meu array, que eu acabei de declarar aqui, ponto map, igual não, né, dentro dele, model.init this.connection. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou fazendo uma busca, né, percorrendo o meu array chamado models, né, que tem user drivers, tem os dois models que a gente declarou agora. Estou percorrendo ele através do map. Tá? E aí estou percorrendo todos os modelos da minha aplicação e chamo um método contido em cada model. Então vejam só que bacana. Ó. Qual método que eu estou chamando? Eu estou chamando o método init. Esse método init tem lá no driver, tem lá no user. Então, por isso
eu estou chamando esses métodos aqui. Ó. Então, quando eu executar esse arquivo, que ele vai estar lá no meu app.js, que a gente já vai colocar ele, ou no meu index.js, ele vai ser executado automaticamente no início ali, quando a gente estiver trabalhando com a nossa aplicação, e ele vai estar inicializando os models, inicializando o init de cada model. Ó. Então, com isso, eu já inicializo os models da minha aplicação. Perfeito. Mas, aonde está aquele model, né, aquele método que faz a associação dos models, que é o nosso método associate aqui, ó, o método estático? Vai estar aqui, ó. Vou declarar mais um map. Então, .map, model.associate e model.associate, e aí sim, thisConnection.models. Beleza. Agora, o que eu estou fazendo na segunda linha? Essa primeira linha aqui, ela faz a inicialização do método init que a gente tem, né? E eu passo a conexão. Ó. Então, sthis.connection, lá no meu método init do driver do coisa, ó, tá aqui a conexão que eu chamei de sequelize o parâmetro. Ó. Estou passando aqui esse parâmetro de conexão, que é esse carinha aqui. Ó. Então, se conecta ao banco que eu passei, os dados de configuração, e inicializa os campos do módulo. Aqui, eu estou fazendo o seguinte, eu estou dizendo, se existir o método model.associate, então, por exemplo, quando eu vim no user, eu não tenho esse this.associate, então, ele vai estar nulo. Então, ele vai vir aqui, existe no model user o associate? Não. Então, ele não vai executar o que está aqui, ó. Vai deixar quieto, não vai executar. Agora, vai vir no driver, existe o associate? Existe, então vai dar verdadeiro, vai vir para cá. Ó. Aí ele vai executar isso aqui, que é o associate, e o associate ele precisa dos dados de conexão do model, que é o parâmetro models aqui, ó, que vai estar sendo o this.connectionModels, né, que ele vai verificar com quais modelos o driver faz associação. Então, estou passando todos os models, ó, que é esse aqui, estou dizendo para ele, verifica com quais modelos tu faz associação. Vai ver que faz com o user e vai fazer a conexão da chave estrangeira. Beleza, fechou. Com isso nós temos desenhado o nosso processo de construção dos models. Falta o quê? Falta vir aqui em index.js e fazer o import deste arquivo que eu acabei de criar, que vai ser só ./database, a pasta, que daí automaticamente, como eu tenho o index aqui, ó, ele vai pegar, tá? E aqui, ó, ele está vermelho, ainda bem que eu vi isso aqui, ia ficar com erro. Eu preciso exportar a minha class. Export default new database. Agora sim, agora fechou. Estou exportando ele e estou chamando ele aqui quando a minha aplicação estiver sendo iniciada. Logo, ele faz o processo de inicialização dos nossos módulos. Feito isso, nós temos os dois módulos criados, nós temos configurado eles e agora a gente tem condições de começar a trabalhar com a questão do uso de um middleware e do uso de autenticação do sistema e também do uso de controllers para cada um dos módulos do nosso sistema.